Chegamos a um momento mais importante, mas antes de começarmos a leitura da mensagem da palavra, eu quero agradecer a Deus, porque eu reconheço que a minha suficiência, Pai, vem de Ti. Eu sou o que sou pela Tua graça. E aqui estou, Senhor, com meu coração aberto, puro diante de Ti, Pai, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Por isso me use, Pai, e use de forma tremenda, maravilhosa, Pai, e que através dos meus lábios as Tuas ovelhas sejam apacentadas. Eu quero também agradecer ao nosso líder, apóstolo Miguel Ângelo, o meu sogro, o nosso líder espiritual, que nesta quarta-feira passada, submeteu-se a uma cirurgia, mais uma de tantas cirurgias que ele já passou, mais de 20 cirurgias, e ele sentia na sua perna, ele sempre fala a respeito de hastes metálicas e parafusos, e ele retirou estas hastes, esses parafusos, e para a glória de Deus, ele está totalmente recuperado. Você gostaria de celebrar a Deus pela vitória de Deus na vida do nosso apóstolo? Glórias a Deus, apóstolo. O Senhor é um exemplo para todos nós de perseverança, de fé. É um exemplo de filho de Deus, de homem de Deus, de pai. É um exemplo para todos nós e nos sentimos muito honrados por pertencermos a este ministério santo. Glórias a Deus pela sua vida. Agradeço também a nossa bispa primaz, doutora Rosana, que nesse momento também nos assiste, ao lado do nosso apóstolo, a toda a família apostólica aqui presente, minha família, meus pais, meus irmãos, sobrinhos, amigos, a todo o corpo ministerial que está já posicionado dentro do santuário, nos departamentos espalhados por todo o nosso ministério. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês e, é claro, pela vida da ovelha. Deixe aprisco você, ovelha do Senhor, povo de Deus, que é selo deste apostolado, presencial ou à distância. O nosso carinho, o nosso amor por cada um de vocês. Bom, tema deste dia, ainda dentro deste tema, explosão de fé. Quando sou fraco, então é que sou forte. E esta palavra está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que essa palavra penetre os corações. Oremos. Deus, mais uma vez, a minha dependência a Ti, a minha submissão, Pai, a Tua vontade, a minha inteira submissão à Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa usar a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, Pai, e que através da ministração desta palavra, que o Senhor representa em parábola como uma semente, assim é a palavra de Deus,
E Jesus explica que esta semente, ela às vezes cai na estrada, às vezes ela cai entre as pedras, às vezes entre os arbustos, os abrolhos, mas diz que tem um solo fértil, que é o coração que se submete à palavra de Deus, que quando esta semente cai, ela germina e ela frutifica 30, a 60 e a 100 por um. Que cada um desses corações que aqui se encontram ou que ouvirão esta mensagem sejam terra férteis, para que esta semente frutifique abundantemente. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus uma vez mais diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kimel Lins, profeta dos teclados. Pedras vivas do Senhor, eleitos, eleitas, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos vivendo desde o início deste ano dias de explosão de fé. Você crê nisso? Então diga: eu tenho vivido neste ministério desde o início do ano dias de explosão de fé. E esses dias de explosão de fé, nos quais nós temos aprendido com o nosso apóstolo, com todos aqueles que sobem sobre este altar, nós temos aprendido a respeito da importância de vivermos uma vida de fé. Mas não é uma fé qualquer, não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, uma fé avivada. Então, o cristão que foi cortado pela graça de Deus, ele conhece a sua identidade e os seus direitos como filhos de Deus, como herdeiros de Deus nesta terra. Ele entende que recebeu o direito dado por Deus a desfrutar de uma vida santificada, uma vida de santidade, que é santificada em Cristo Jesus, e que nos faz vivermos como filhos, herdeiros e amados pelo Senhor. E por isso nós temos o direito a uma herança. Talvez alguém diga: que herança é esta, bispo, que nós como filhos e herdeiro temos direito diante de Deus? Olha, a palavra de Deus, só ela tem mais de 7.000 promessas, mas eu posso dizer algumas. Olha, a promessa da vida eterna é a mais importante, diga amém. Deus me deu a promessa da tua salvação, a promessa do perdão, a promessa da provisão, da prosperidade, do favor, da graça, dos talentos. Olha, amados, são muitas promessas que Deus determinou sobre a tua vida, sobre a nossa vida, como filhos e herdeiros dele. Mas veja que o apóstolo Paulo, quando ele fez o seu discurso perante o rei Agripa, para que ele testemunhasse a sua conversão, essa é uma narrativa que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, depois com calma, você lê os versículos anteriores, que é uma defesa que Paulo estava fazendo perante este rei, mas ele fala a respeito do impacto que foi a sua conversão, a sua transformação. E ele
declara algo importante a respeito da missão que ele havia recebido de Deus. Cada um de nós recebeu de Deus uma missão. Você recebe isto? Mas bispo, que missão que eu recebi? Eu sou apenas um filho. Olha, como filho você tem uma missão de ser um bom filho dentro do seu lar, de dar testemunho dentro da sua casa, na sua escola, aonde você estiver, nós temos uma missão. Mas veja o que diz em Atos 26:15, diz assim: então eu perguntei. Neste momento, Paulo havia caído no chão, Jesus apareceu diante dele como uma luz brilhante, e Paulo relata que era uma luz tão forte, que era muito mais forte do que um sol ao meio-dia. Esta era a luz que apareceu diante de Paulo ao ponto dele cair no chão com o rosto em terra. Então ele perguntou, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, olha o testemunho dele, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então, só um parênteses, Paulo estava testemunhando que Deus havia chamado ele que perseguia os cristãos, para justamente ser aquele que abriria a igreja aos cristãos. Olha como é que Deus age, Deus é maravilhoso, e naquele momento, ele estava testemunhando, olha, Deus me mandará, me enviará aos gentios, a este povo rebelde, que não conhece a Deus, para que através da minha vida, eu possa testemunhar a obra redentora, maravilhosa, que o Senhor fez na minha vida. E ele diz, para lhes abrirem os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, ou seja, o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja, amados, que esta missão que Paulo teve, é a missão que a nossa igreja Cristo Vive tem. Nós fazemos parte desta missão também, de pregarmos a graça de Deus, para que os olhos sejam o quê? Iluminados, para que vidas sejam resgatadas, sabe, das garras do inimigo, deste mundo que é destruidor, para que as pessoas tenham os seus pecados anulados, porque uma vez reconhecendo o seu Salvador, automaticamente os seus pecados são redimidos, e para que reconheçam também a herança pela qual cada um de nós temos direito. Então aqueles que conhecem essa herança espiritual e que receberam, sabe que tem também armas poderosas, possuem armas poderosas ao seu dispor, dentro da palavra de Deus, que se usadas corretamente, elas fazem com que vivamos nessa terra de forma triunfante, a despeito de qualquer desafio, a despeito de qualquer circunstância, de qualquer situação. Então veja que esta é a mensagem poderosa
que Deus, através da minha vida, irá compartilhar nesta manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é que Deus, Ele age na nossa vida a despeito das nossas fragilidades. A despeito da nossa fragilidade. Eu sei que muitas vezes nos sentimos, sobrecarregados pelas dificuldades da vida, do nosso dia a dia. Eu sei que é difícil vivermos neste mundo, muitas são as perseguições, as tentações, as tribulações, e nós enfrentamos, é claro, muitas lutas, às vezes uma doença, às vezes uma crise financeira, um problema familiar. Então eu sei que alguns estão enfrentando atualmente grandes desafios. Mas olha, eu sei também que vivemos num mundo que valoriza a força, que valoriza a autossuficiência, que valoriza a perfeição e o sucesso segundo os padrões humanos. Eu sei que a cobrança aí fora é muito grande. Você sempre tem que ser o melhor em tudo. Você sempre tem esta obrigação, esta incumbência, essa responsabilidade de em tudo ser obrigado a entrar dentro de um padrão que o mundo assim determina. E se você não estiver dentro desse padrão, você é descartado. Você é colocado à parte. E nós vemos que cada vez mais as pessoas vivem se comparando umas com as outras. Principalmente quando ela entra no Instagram e vê uma família, uma pessoa, alguém que transmite a ideia de perfeição. Só que essas pessoas têm problemas assim como nós temos. Mas o que ela vende é aquilo que todos querem ver, a perfeição. Mas o fato é que muitas vezes nós nos cobramos esta perfeição. Nós achamos que tem que estar tudo certinho, a casa sempre arrumada, os talheres sempre postos na mesa direitinho. Então é uma cobrança muito grande, o corpo definidinho. Não é assim que funciona. Mas o fato é que nós somos convidados por Deus a mudarmos a nossa ótica, o nosso olhar, porque nós temos um padrão, e é este padrão que eu quero compartilhar com vocês, que é aquilo que Deus determinou através da sua palavra, que é o padrão certo, correto, e que cada um de nós devemos viver. Amém? Você quer aplaudir ao Senhor? Então nós vemos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos convida a enxergarmos a vida e as dificuldades de uma forma radicalmente diferente. Ele diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se revela. Eu sei que muitas vezes nós tentamos esconder as nossas limitações, escondemos os nossos medos, as nossas dores. Não significa que você não tem que ter medo. Você pode, claro, tem que ter medo, mas o medo ele é controlado. Eu quando desço aquelas escadas ali, todas as vezes que eu tenho que subir este altar, eu desço debaixo de um grande temor. Mas é justamente neste momento que o Espírito Santo de Deus, assim como Paulo diz, governa, me conduz para que eu entenda que não é a minha fragilidade, mas é o poder dele agindo na minha vida, que me faz cumprir os propósitos que ele tem para mim. Então é dessa forma que nós devemos pensar e agir.
Então veja que Paulo nos mostra que não devemos temer ou nos envergonhar destas fragilidades, pelo contrário, devemos reconhecê-las e até sentir certo prazer nelas. Eu já vou explicar, pois elas nos aproximam da verdade do Evangelho e nos fazem depender exclusivamente do seu poder em Cristo Jesus. Porque todas as vezes que eu estou fragilizado, que eu não tenho mais como resolver a situação segundo a minha carne, é nesse momento que é a oportunidade propícia para que a graça divina se manifeste na minha vida. É no momento em que dizemos: olha, não dá mais para mim. É nesse momento e nós passamos para Deus e Ele começa a agir no nosso meio, em nosso favor. Veja o que diz em 2 de Coríntios 4:7, diz: temos porém este tesouro em vaso de barro. Então veja que o que Paulo está mostrando é que a nossa natureza humana, ela é frágil, é um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Então isso significa que o tesouro, que é este depósito precioso, e que é um bem de grande valor, que na verdade é o conhecimento da palavra de Deus, da glória de Deus, e que nós levamos dentro de nós, isso é o que nos fortalece e nos move, para que consigamos, vencer cada etapa, cada obstáculo, cada situação da nossa vida. Porque nós somos como recipientes frágeis por fora e que dependem totalmente do poder de Deus. Veja que esta palavra, poder, se chama dinamis, no original grego, e significa força, poder miraculoso, habilidade. Então, reparem que este poder que está dentro de nós, neste vaso frágil, é um poder miraculoso, é uma força inesgotável, que nos dá uma habilidade tal ao ponto de superarmos toda e qualquer situação. Então veja que a obra sobrenatural de Deus, ela opera através de nós. Diga: eu sou um instrumento nas mãos de Deus, ainda que frágil, como Paulo diz, mas que dentro de nós a excelência do poder de Deus. Então nós temos fragilidades, mas elas não são obstáculos para o agir de Deus, pelo contrário, elas são oportunidades para a manifestação da graça do nosso Deus. A incapacidade humana, ela se torna um canal para o agir de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 46:1: Deus é o nosso o quê? Refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então veja que esse Espírito que está dentro de nós, deste vaso sensível, é um Deus poderoso que se torna o nosso refúgio. Você imagina um refúgio, uma caverna, um hospital, uma casa, um abrigo, é um lugar onde você é cuidado, é protegido, é guardado, é alimentado, é suprido. Deus, Ele é tudo isso na nossa vida, e mais, Ele disse que Ele também é fortaleza. Então imagina uma fortaleza, são aqueles muros fortificados à nossa volta. É como Deus age conosco. Por sermos frágeis neste corpo,
Ele nos protege, Ele nos dá livramento, Ele acampa anjos ao nosso redor para nos livrar do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, olha, até da bala perdida. Você crê nisso? Quantos livramentos você já teve e nem percebeu? Mas Deus estava ali como aquela muralha, aquela fortaleza à nossa volta, nos protegendo e nos guardando. Porque Ele reconhece a nossa fragilidade. Então a palavra nos mostra que mesmo quando nos sentimos frágeis, temos em Deus o quê? O refúgio seguro e uma fortaleza que vai além da nossa capacidade. O segundo ponto importante, tão importante quanto o primeiro, sabermos que Deus age a despeito da nossa fragilidade, mas o segundo ponto importante, Ele nos revela que a graça de Deus, ela se manifesta em meio às nossas dificuldades. Então, em outra passagem antecedendo esta que nós lemos no início, que está em 2 de Coríntios 12, 10, versículo 9, veja o que Jesus, o que Deus fala, através deste versículo, diz assim: então Ele me diz, o que Deus diz para Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na minha força, na minha estratégia, na minha capacidade de resolver as coisas. Não, o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Então esta palavra, fraqueza, ela vem também de uma palavra original grega que se chama asteneia, está aqui no telão, e que significa falta de força física, debilidade, incapacidade de realizar algo por conta própria. É estado de fragilidade que destaca a necessidade da graça e do poder de Deus. Então Paulo, ele recebeu na sua carne, todos nós sabemos, um espinho na carne, assim diz a palavra, para que ele não se orgulhasse das revelações que Deus havia revelado a ele. Mas veja que ao invés de Deus retirar esse espinho da carne dele, não tirou, mas mostrou a Paulo que o poder de Cristo, ele se manifesta justamente nos momentos de fraqueza dele. Amados, cada um de nós temos uma fraqueza, todos nós temos. Hoje foi até interessante que, ao levantar hoje pela manhã, eram 4h30, e eu falei com a minha esposa, eu não consegui dormir. Geralmente, quando antecede o dia de pregar, eu não durmo. E aí a minha esposa justamente falou isso, olha, Deus se renova na tua fraqueza. É quando você está fraco que você vai dizer, eu estou forte. E de fato não sentir sono, estou perfeito. Porque a minha fraqueza, este momento, sabe, da minha debilidade, eu coloco diante de Deus as minhas necessidades e é Ele quem me renova. É Ele quem me fortalece. Da mesma forma nós vimos na vida do nosso apóstolo, o acidente que ele teve em África, perna politraumatizada, dores horrendas, ele sente sempre quando muda o clima, por causa daquelas hastes metálicas, que eram sensíveis à temperatura, à umidade do ar, e ele sentia dores horrendas, ao ponto de muitas vezes ter que tomar remédio, para dor. Mas ele mesmo dizia, isto é o espinho na carne que eu tenho, para que eu reconheça a minha fragilidade, e reconheça também que o poder
que me mantém e me sustenta é o poder de Deus na minha vida. Então pense nisso, igreja. Quantas vezes nos sentimos impotentes diante dos problemas que aparecem à nossa volta e que parecem sempre serem maiores do que nós, quando não conseguimos encontrar solução, sabe, por conta própria. E é justamente neste momento que você tem que experimentar a mão poderosa de Deus agindo na sua vida. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações para que nós entendamos que a nossa dependência está em Deus. E é claro, abrirmos espaço para que o seu poder haja na nossa vida, transformando fraqueza em força. Eu não estou dizendo que você, por qualquer situação agora, você vai cruzar os braços e dizer, não, agora que Deus solucione. Não, não é isso. Deus te deu habilidades, deu capacidades, deu talentos. Você vai usar aquilo que o Espírito Santo te capacitou para fazer. Ele te deu sabedoria, Ele guia os teus passos. Mas eu estou falando que existem momentos que nós somos perseguidos, existem momentos que nós passamos por situações aflitivas, existem momentos que escapam à nossa capacidade humana, e é nesse momento que você vai entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho mais condições, mas eu sei que o Senhor a quem eu sirvo é ilimitado, e Ele pode todas as coisas, e Ele me fortalece, e Ele me fortalece. Você quer aplaudir ao Senhor? E foi exatamente isso que aconteceu quando os judeus, eles haviam retornado da Babilônia, após o exílio. Eles ficaram durante 70 anos exilados, e Deus convocou Zorobabel, que era um governador de Judá, e convocou também o povo para reconstruírem o templo em Jerusalém. Esse templo havia sido destruído totalmente pelos babilônios, e isto aconteceu em 586 anos antes de Cristo. Então, essa era uma situação difícil, era um desafio muito grande para aquele povo, porque eles estavam retornando à sua vida normal, depois de terem sido exilados, escravizados, e eles precisavam ajustar muitas coisas. Havia sido também, eles haviam sofrido muitos anos, e até a sua própria cultura, todos os ensinamentos haviam sido, sabe, espalhados, dispersos. Então veja a situação que aquele povo se encontrava. Mas veja agora o que Deus falou através do profeta Ageu, em Ageu 2, versículo 1. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Está falando sobre o templo na época do rei Salomão. Era um templo lindo, maravilhoso. Então Deus estava perguntando: quem contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então veja que muitos se sentiam desmotivados, porque viam esse templo de Salomão. Eles haviam conhecido o primeiro templo, e aquele que estava sendo construído estava muito aquém, estava muito simples,
muito feinho, perto daquele que Salomão havia construído. Mas veja que Deus não ignorou, sabe, o sofrimento, porque o povo judeu sempre foi muito fiel, e sofria por esses motivos, por essas razões. Mas veja que Deus chamou para que eles vissem além daquilo que eles estavam observando com seus olhos físicos. Deus estava despertando naquele povo, falando: olha, você se lembra de como era, não se lembra? Mas a despeito da aparência física, da aparência externa, da simplicidade deste templo, eu tenho algo superior para se manifestar através dele. Então a verdadeira glória do templo não era o ouro adornado e nem a sua grandiosidade, mas a manifestação do próprio Deus através de Jesus Cristo. Então, igreja, veja que mesmo no momento de fraquezas, Deus havia dito a eles: continue, avance, não desista. E é isso que Deus nos incentiva diariamente. Talvez tenhamos alguém aqui, um jovem, alguém que já tem feito concursos públicos, tem tentado passar numa prova, ou tem tentado um cargo melhor dentro da empresa, e o primeiro não que tomou já virou, sabe, motivo para desanimar, para desistir. Mas Deus está te dizendo: não pare, avance. Mas olha, bispo, são muitos concorrendo uma só vaga, não importa, avance, continue, Deus é contigo. Mas eu não tenho os recursos necessários, eu não fiz curso, eu não fiz, sabe, um preparatório. Continue, estude, se prepare da forma que você puder, mas não desista, eu estou contigo. Então Deus falou lá para Zorobabel, diz: olha, ora, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor dos exércitos. Deus está falando para você: se forte, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, seja forte, seja corajoso, seja consistente naquilo que você se propõe fazer, não desista. E trabalhai, porque eu, Senhor, eu sou o Senhor, estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E no versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz. Olha, através de Cristo, Cristo gerou a paz entre Deus e os homens. Foi através do sangue dele que Deus nos uniu, que o Senhor nos uniu a Deus novamente. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Então veja que Deus, Ele estava sempre provendo algo superior àquele povo. Deus tem sempre toda a provisão que nós necessitamos. Ele tem o direcionamento, Ele tem a palavra, Ele tem os conselhos. Basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos, basta nós priorizarmos a sua palavra e vivermos segundo os seus mandamentos. Não é ficar lamentando, não é ficar murmurando, não é ficar dando desculpas, mas é crer que Deus está com você aonde você estiver. Porque olha, muitas vezes nós comparamos a nossa situação atual com o passado e acabamos nos desanimando. As pessoas ficam: poxa, mas antigamente, a minha condição financeira era muito melhor, hoje eu vivo de uma forma mais apertada. Não fique comparando. Creia que o mesmo Deus que te supria no passado é o mesmo que está na tua vida hoje, e Ele suprirá. Ele suprirá. Ele te abençoará.
Então confie, veja além das aparências. Deus tem um propósito maior para você no dia de hoje, creia. É um processo, estamos no meio desse processo, e o final dele, o final é a vitória, amados. Não pense diferente, o final é a nossa vitória. Então veja o que diz Josué 1:9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Você pode dizer isto: o Senhor é comigo aonde eu estiver. O Senhor é comigo, independente das lutas, independente das situações que eu estiver enfrentando, o Senhor é conosco. Então, mesmo quando estivermos nos sentindo cansados, continue firme na palavra, porque o Senhor está com você. Ele te fortalece para cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus tem propósitos para cada um de nós, e esses propósitos são tão maravilhosos, amados. Eu nunca imaginei que teria a oportunidade de estar sobre o altar um dia, e Deus havia determinado sobre a minha vida. Os meus pais estão aqui como testemunha disso. Jamais imaginávamos, mas viver dentro da vontade de Deus é nós recebermos e vivermos sempre o melhor. Veja o que diz Isaías 40:29. Olha, Deus faz forte ao cansado. Você chegou cansado? Receba a força de Deus agora. Deus faz forte ao cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, igreja, eu sei que nós vivemos em um mundo onde tudo pode desmoronar de uma hora para outra. Assim é o mundo. Mas se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que a nossa força, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. E nesta caminhada cristã que nós estamos, nesta peregrinação que nós estamos caminhando, durante esta jornada de vida, nós não estamos isentos a lutas, jamais. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo passais por, mas tende bom, eu venci. Acabou. O que importa é o que Deus determinou sobre a tua vida, e não as etapas que nós iremos cruzar na nossa caminhada. Vai ter afronta? Sim, pode ter afronta. Será que vai ter perseguição? Pode ter perseguição. Vão existir momentos em que nós vamos nos sentir fracos, pequenos. Mas sabe daquilo que é mais incrível? É que cada momento desse de fraqueza é uma oportunidade de vermos o agir de Deus na nossa vida. É uma oportunidade de nós experimentarmos a manifestação de Deus na nossa vida. Porque olha, quando você reconhece que você não dá conta sozinho desta situação, você abre espaço para que Deus haja no seu lugar. Quando você diz: olha, Deus, eu não tenho mais como resolver essa situação, eu passo a bola, eu descanso no Senhor, eu confio. Às vezes é um problema de saúde, uma doença, um câncer, em que a pessoa descobre da noite para o dia. Ela foi fazer um exame de rotina e de repente descobre: é câncer, é maligno, é um tumor. Você tem duas opções: ou se desesperar, ou você confiar em Deus e dizer: Senhor, Tu estás na minha vida, e eu sei que o Senhor enviará anjos para que ministrem em meu favor.
médicos, especialistas, pessoas preparadas para me encaminharem ao local certo para que o milagre se manifesta, seja através de um bisturi ou através de um momento, de um milagre instantâneo, não importa. Eu não estou aqui para determinar aquilo que Deus vai fazer na minha vida, mas eu estou aqui para estar aberto à manifestação que Deus vai operar na minha vida. E é nesse momento que nós temos que entregar, passar para Ele, porque é nesse momento que os milagres acontecem, que o impossível se torna possível, e que somos fortalecidos de uma maneira que o mundo jamais pode oferecer, amados. O mundo não tem como oferecer isso, porque no final de contas, não é sobre aquilo que nós podemos, mas é sobre o que Deus pode fazer por nós. E diga: Deus pode todas as coisas, e se Ele pode todas as coisas, eu também posso todas as coisas nele. Então não há limites para aqueles que estão em Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz: tudo, você pode ler comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Vire para o seu irmão e diga: olha, você também pode todas as coisas, porque é Deus quem te fortalece. O terceiro ponto, também importante, é entendermos que a nossa vida tem que ser vivida por amor de Cristo. Veja o que Paulo disse lá naquele versículo que nós lemos: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que ele sentia prazer nisso? Por amor de Cristo. Eu sei que é difícil você dizer que eu sinto prazer quando sou perseguido, eu sinto prazer quando eu dou uma topada. Não, não é isso. Mas o que Paulo estava mostrando é que todas as vezes que ele falava do Evangelho, que ele pregava a palavra, e que ele era perseguido, e que ele era maltratado, e que muitas vezes passava por fome, passava por frio, passava por calor, em todos estes momentos, ele tinha dentro dele a verdadeira causa, que era pregar o amor de Cristo, independente das circunstâncias. Então, todas as vezes que ele precisava falar de Jesus e ter que se submeter a esses maus tratos, ele dava graças a Deus, porque ele sabia que estava no caminho certo. Ele sabia que através da fraqueza dele é que a manifestação de Deus seria liberada, para que não fosse mais a vontade dele, não fosse mais a capacidade dele, não fosse mais os talentos dele, mas sim a operosidade de Deus por intermédio da sua vida. E é assim que nós devemos viver, amados. Assim como Paulo viveu, nós também precisamos entender que passaremos e vamos enfrentar momentos difíceis, enfrentaremos desafios. O mundo, por muitas vezes, tenta o quê? Nos paralisar, nos fazer desistir. Às vezes nós estamos naquele caminho certo, fazendo aquilo que, sabe, que é agradável a Deus, mas se levanta um Sambalate, um Tobias da vida, para quê? Para tentar jogar, sabe, um banho de água fria naquilo que nós estamos fazendo.
tenta nos desestimular, tenta nos paralisar. Mas quando nós temos a visão certa, no foco daquilo que Deus nos colocou como propósito, nada neste mundo pode nos parar, nada neste mundo pode nos desanimar, porque a nossa vontade, o nosso prazer é de agradarmos a Deus. Veja que diz João 15:13, diz: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Este é o nosso maior prazer, este é o mandamento de Deus, amar a Deus de todo o coração, todas as forças, entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isto é revelar o amor, é viver por amor de Cristo. Viver por amor de Cristo significa que, mesmo quando a vida se torna difícil, quando a dor e o sofrimento parecem dominar a nossa vida, a nossa motivação está enraizada naquele que nós amamos e que aquele que nos amou também de forma incondicional. Olha o que Jesus sofreu na cruz. Talvez algum de nós sejamos capazes de fazer o bem a quem nós amamos ou a quem nos faz o bem, mas Jesus fez o bem mesmo nós fazendo o mal. Então nós temos Cristo como exemplo. O apóstolo Paulo, ele declarou também que orava pela igreja de Éfeso, para que eles tivessem essa compreensão. Efésios 3, versículo 17 diz: assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo, ele usa esses dois exemplos da árvore, alicerçados e arraigados. Em outras versões, arraigados significa enraizados. Então o que Paulo está dizendo é que o amor de Cristo tem que estar enraizado dentro de nós, tem que estar como um alicerce, com grandes fundamentos, porque senão o primeiro vento que sopra, a gente já muda, a gente já se abala. O primeiro não que nós tomamos, nós já mudamos o nosso rumo, o nosso curso. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que sejamos firmes e inabaláveis. E Ele continua dizendo, a fim de que, vamos lá, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais o quê? Tomados de toda a plenitude de Deus. Então, igreja, isso significa que quando vivemos conectados a Deus, a sua palavra e este amor, encontramos coragem, encontramos força, segurança e propósito, independente das dificuldades que enfrentamos. Você jamais estará sozinho. Deus está com você em todos os momentos. Veja que Paulo enfrentou fraquezas, injúrias, perseguições, tudo isso por amor a Cristo. Então, entenda que viver para Cristo significa abraçar a cruz, carregar a sua cruz, sabendo que por meio dela nós somos capacitados a experimentarmos a plenitude da graça dele. Veja que diz Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Jesus morreu e entregou o filho dele, Deus entregou o seu próprio filho, por amor a você, o que você acha que Deus não faria por você? Muito mais. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é eleito do Senhor. É Deus quem te justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Diga não. Angústia? Perseguição?
fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti. Olha como nós somos amados por Deus, somos entregues à morte o dia todo, fomos comparados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, olha, você tem que acreditar, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Então veja que, ao nos inspirarmos no amor sacrificial de Cristo, nós entendemos que a nossa luta, ela tem um propósito maior, e que mesmo no momento da dor, nós somos sustentados pelo seu amor, e Ele mesmo garante que em tudo o que enfrentarmos, nós iremos superar, nós iremos vencer. Então vamos ver o grande livramento que o apóstolo Paulo sofreu, ele e Silas, no momento em que ele estava lá na cidade de Filipos. Em um determinado momento existia uma menina que tinha o dom de revelação, ela sabia das coisas, é um espírito maligno que estava nela, e por vários dias Paulo passava por ela, e ela dizia: olha, esses homens proclamam o Evangelho de Cristo, esses homens são homens de Deus. E Paulo, chegou um momento que ele expulsou aquele espírito, e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E o que aconteceu com aquela menina? Ela não conseguia mais revelar nada, só que ela era escravizada por alguns homens, que se aproveitavam desta menina, que era possuída por esse espírito de adivinhação. E esses homens, quando viram que perderam seu ganha-pão, o que eles fizeram? Vamos dar uma surra em Paulo e Silas. E é isso que diz em Atos 16, 19, diz assim: vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Então veja que Paulo naquele momento e Silas haviam recebido um castigo. Por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam intercedendo pelo povo. Mas veja que talvez muitos de nós, no lugar de Paulo, já tinha jogado a toalha, já tinha reclamado, falado: eu vou sair dessa igreja, vou rasgar o cartão de membro. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, logo eu, que estou fazendo a vontade dEle? São questionamentos que talvez algum de nós já tivéssemos pensado um dia. Mas veja qual é a postura correta que nós, como servos de Deus, devemos ter. No versículo seguinte diz: por volta da meia-noite, olha que eles tinham tomado uma surra, estavam presos, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que inédito, amados. Ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem, ao invés de ficarem chorando, não,
eles cantavam louvores a Deus, eles agradeciam a Deus, porque eles reconheciam o amor de Deus na vida deles. E diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E diz que o carcereiro despertou do sono, veja, até lá estavam dormindo, né? Despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, amados, e diz que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja que no meio daquela situação toda, aonde Paulo estava sofrendo lá, amarrado nas pernas, nas mãos, ele naquele momento, junto com Silas, começaram a agradecer a Deus, começaram a louvar, e de repente um terremoto, as cadeias se abrem, eles ficam soltos. O carcereiro desesperado diz: Paulo, o que é isso? O que aconteceu? Vocês estavam louvando a Deus, vocês estavam cantando, e de repente houve esse terremoto, é a presença de Deus. O que eu faço para ser salvo? E ele respondeu-lhe: crede no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então veja que havia um propósito para que eles estivessem presos. A gente não entende, mas Deus às vezes permite certas coisas acontecerem conosco para um propósito maior e superior através da nossa vida. Porque através de Paulo, através de Silas, toda a família deste carcereiro foi salva para Jesus. E depois diz que eles foram soltos, Deus deu honra a ele. Depois vocês podem ler até o versículo 39. Então, igreja, isso nos ensina que ser mais que vencedor em Cristo Jesus não significa apenas escapar das lutas, mas sim triunfar dentro delas. Deus usa cada provação para cumprir os seus propósitos. O sofrimento de Paulo e de Silas resultou na salvação de toda aquela família. Então, amados, por pior que pareça a situação que você esteja enfrentando, seja por manter a integridade dentro do seu trabalho, seja em resistir às tentações ou até mesmo por você enfrentar oposições dentro da sua própria família, o que Deus manda te dizer é para que você não desista. Não desista, permaneça firme sempre. Ore ao Senhor, adore ao Senhor. Sim, em meio às dificuldades, mostre a sua fé em quem está apoiada, porque a sua vitória já está decretada pelo Senhor. É Ele quem tem o controle total sobre a sua vida. Então, o quarto ponto, e nós terminamos, é como nós devemos aplicar essas verdades. Porque veja, reconhecer as nossas fraquezas é nós crermos que a nossa suficiência vem somente de Deus. É crermos que a nossa dependência, ela não é 99% de Deus, ela é 100% de Deus e em Deus. Isto significa confiarmos plenamente no Senhor, é confiarmos e agirmos com humildade, dependendo dEle em qualquer circunstância. Veja que o sábio Salomão em Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes, não se fortaleça, não se equilibre nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, Ele endireitará a tua vida, a tua casa. Mas bispo, às vezes me falta sabedoria. Tiago diz: se porém algum de vocês necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Deus, Ele é generoso em tudo aquilo que Ele faz, e Ele diz: e ser-lhe-á concedido. Então que essa palavra nos motive a entregarmos cada aspecto da nossa vida nas mãos de Deus, para que você confie nele, para que você seja guiado, sabe, pelo Senhor, porque quando você coloca a sua vida diante de Deus, Ele supre cada uma das tuas necessidades. Então, amados, eu termino deixando alguns exemplos de alguns pontos importantes para que você reflita, para que você entenda, mas para que você também aplique no seu dia a dia. O primeiro ponto é que você entenda que as suas limitações não impedem o agir de Deus. As suas limitações não impedem o agir de Deus. Então pare de achar que você precisa ser perfeito o tempo todo. Não, você não precisa ser perfeito. Deus não espera a perfeição em você. Deus espera dependência total nele. Então, quando você estiver sozinho diante de uma luta, dependa totalmente do Senhor, porque Ele transforma o que parecia um limite em um canal do fluir da sua graça. O segundo ponto: confie na suficiência da sua graça. A graça de Deus é um dom supremo, e é um dom real que nos sustenta em todas as situações. Então, até nos momentos de fraqueza, aqueles momentos onde você se sente sobrecarregado, ao invés de você sozinho tentar carregar este fardo, o Senhor está te dizendo: lança sobre mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Entregue as suas lutas ao Senhor. Terceiro ponto diz: deixe o amor de Cristo guiar a sua vida. Não permita que as dificuldades ditem quem você é. Sabe por quê? O amor de Cristo deve ser a sua maior motivação. A sua maior motivação. E por último, igreja, compartilhe o seu testemunho, compartilhe a sua jornada e edifique vidas através da sua vida. O seu testemunho tem poder. Muitas pessoas ao seu redor precisam ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Quando você compartilha com ele, com o seu próximo, aquilo que Deus fez na sua vida, você fortalece a fé do seu irmão e se torna um instrumento de encorajamento para ele. Seja um testemunho. E eu termino com Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas, todas elas, até essas que vocês estão pensando, todas as coisas, elas cooperam, sabe para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que assim seja a tua vida todos os dias, porque essa é a vontade de Deus. Assim seja
Assim diz a palavra do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor com força. Ele vive, Ele reina através de você. Aleluia, não somos mais nós quem vivemos, agora Cristo vive em nós. Deus seja louvado. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta manhã de ensinamento, esta manhã de encorajamento, esta manhã de crescimento espiritual na Tua palavra. Nutrimos, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito com estas verdades, e que essas verdades, Senhor, assim como foi profetizado no início, que essa semente, esta palavra maravilhosa possa germinar de forma grandiosa. Cremos que já saímos daqui frutificando elas, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Muitos lerão a Bíblia Sagrada através de você, através de nós, através dos nossos exemplos, Pai. Obrigado por todo o conhecimento, por toda a sabedoria. Estamos submetidos a Ti, e podemos por isso dizer que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Diga: quando estou fraco, aí é que eu sou forte, em nome de Jesus. A bênção final. Glória a Deus, glória a Deus. Você quer dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos, Pai, porque sairemos da tua casa fortalecidos, Senhor, fortalecidos por esta palavra poderosa. Teremos uma semana muito abençoada, assim nós declaramos com fé. E a fé é a certeza, então nós declaramos com certeza que teremos uma semana muito abençoada. Senhor, envia os teus anjos, Pai, para que ministrem em nosso favor, para que nos guardem, para que nos livrem em todos os nossos caminhos, e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz.